Olá, muito boa noite, pessoas queridas da Casa do Caminho. Estamos aqui mais uma vez reunidos e hoje, excepcionalmente, não estamos ao vivo. Esta aqui é uma mensagem que nós gravamos mais cedo, porque no horário da reunião de hoje, às 20 horas, nós teremos outro compromisso e não poderemos estar aqui ao vivo. Então peço desculpas por vocês, porque excepcionalmente hoje não estaremos aqui ao vivo, mas para que a gente não prejudique o nosso compromisso da terça-feira, nós manteremos a nossa reunião com o reprise de uma gravação de uma palestra que foi feita em fevereiro, dia 8 de fevereiro, sobre o livro Palavras de Vida Eterna. Então, excepcionalmente hoje, então, nós estamos com essa gravação e com reprise, mas mesmo assim nós teremos então o comentário, né, do Evangelho, teremos o passe à distância e teremos a fluidificação da água. Só não teremos aquela condição, aquela interação muito boa que a gente faz ao final dos comentários, porque nós não estaremos aqui para agradecer e ver os comentários que vocês fazem ao final, sempre nos trazendo muita alegria ao coração. Então, de forma que hoje essa é a condição, mas na semana que vem, se Deus permitir, estaremos ao vivo novamente aqui nos reunindo, tá bom? Então hoje nós teremos essa repetição, essa reprise e prosseguimos nosso trabalho dessa maneira, dessa forma consciencial. Obrigado a todos, obrigado pela compreensão e passamos então à nossa palestra. Olá, muito boa noite, pessoas queridas da Casa do Caminho, nos encontrando hoje aqui mais uma vez, na terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022, agora 8 horas e 1 minuto. Estamos aqui com todo o painel de controle aqui, tudo ok, sons, imagens, tudo fluindo, conferindo aqui o sinal da internet para a gente ficar bem tranquilinho, tá tudo ok, tudo ótimo. Então, temos a tranquilidade para a gente começar a conversar sobre essa belíssima lição de hoje, né? Saudando a todos vocês que estão com a gente, que já estão habitualmente com quem habitualmente nos encontramos aqui às terças-feiras, e aquelas pessoas que eventualmente chegam aqui também para que a gente dê as boas-vindas e apresentando a nossa Casa do Caminho, que é no Centro Espírita, a nossa casa aqui em Sobradinho 2, Distrito Federal, e que estamos então com a nossa programação aqui ao vivo no YouTube, diante das circunstâncias ainda que nos exigem essas medidas de distanciamento social. Bem, hoje o Paulo, na realidade nem é culpa do Paulo, né? Eu que tive um problema de agenda, né? E aí talvez eu troque com o Paulo amanhã, vamos ver como é que vai ficar, por questão de trabalho, etc. e tal. Então hoje a gente vai transferir a palestra do Paulo para amanhã. E hoje que eu vou falar, mas aí você me desculpe que a gente anunciou, mas foi um problema de trabalho de última hora que talvez vai me impedir de estar aqui amanhã, mas aí amanhã vocês vão ter o prazer de ouvir o Paulo. Bem, e a lição de hoje é uma lição muito, muito bonita, chamada Pai e Amigo, que nos traz muitas reflexões, né? Nos traz muitas reflexões, porque primeiro, é uma lição que fala de Deus, e nosso entendimento, nossa percepção do que é Deus, de quem é Deus, é algo que talvez ainda não tenhamos a capacidade de compreender de forma integral, de compreender de uma forma plena e, evidentemente, dentro daquilo que nos é possível, né? Dentro que é possível compreender ou de alguma maneira tentar acomodar um conceito tão grande na nossa cabeça, às vezes tão pequena, às vezes a gente constrói conceitos equivocados, né? No passado, vamos lembrar que perante a humanidade o conceito de Deus mudou muito desde que a humanidade se baseava então naquela vida primitiva junto da natureza, quando os deuses eram confundidos com os fenômenos naturais, né? Então tinha o Deus Sol, Deus Lua, Deus Vento, Deus Fogo, Deus Trovão, não é isso? Depois evoluiu para outros conceitos, isso em diversas religiões. Então o conceito de Deus é um conceito que de alguma maneira ele acompanha também a maturidade moral e intelectual da humanidade, né? Então evolui, mas ainda assim, né, ainda nós não podemos dizer o seguinte, que compreendemos, né? E a própria espiritualidade nos fala
no próprio Livro dos Espíritos, que nós não temos ainda a capacidade de compreender tudo isso. Então nós temos uma maneira, uma forma de tentar compreender. É como uma criança, né? Vamos entender, às vezes conceitos complexos para uma criança, o pai, ou a mãe, ou um professor, para que ela tenha aquilo, ela não tem condição, ela não pode transmitir a totalidade de um conceito, às vezes muito amplo, de várias dimensões. Então há uma simplificação, há uma redução das coisas para que aquela criança pelo menos tenha algo na cabeça que faça um sentido. E ao longo do tempo que ela vai crescendo, esse conceito vai sendo revisto, questionado, ampliado, né? É assim a nossa vida, desde crianças, jovens, adultos, madureza até a maturidade. Bem, e nesse aspecto, né, a maneira que talvez ainda nós temos, a maioria de todos nós temos, é de tentar humanizar Deus. Humanizar Deus em que sentido? Dar a Ele uma forma humana, dar a Ele uma forma semelhante à nossa, só que uma forma diferente. Então se coloca geralmente, quando se vai descrever Deus, se coloca geralmente como um idoso, né, com cabelos brancos, barbas brancas, etc., né, como alguém com uma idade, porque aí já é um indicativo de dizer que Deus é algo que existe, pré-existe a todos nós. Mas isso aí são outras questões. Mas nesse conceito de humanizar Deus, para a gente compreender um pouco melhor o que Deus pode significar para nós, às vezes também nós cometemos alguns equívocos em humanizar Deus também, não apenas na forma para a gente visualizar, né, e achar que Deus é um senhor que está lá naquela nuvenzinha, sentada, olhando o mundo, mas a gente coloca também humanizar Deus no sentido de levar para Ele também caprichos, defeitos e vícios do comportamento humano que são nossos, né, que são nossos. Então, às vezes, a nossa relação, né, a relação que a gente tem com Deus através da prece, da fé, daquilo que cada um, né, dessa forma que a gente tem de entender e conviver com Deus, ela também é humanizada. Então, em muitas das circunstâncias, né, nós estamos ali discutindo ou tendo uma relação com Deus nas nossas preces, ou talvez não nas nossas preces, mas nas nossas reflexões, ou quando a gente passa principalmente com um problema, né, em que a gente duvida de Deus, a gente acusa Deus, às vezes tem medo, tem raiva, faz chantagem, faz cobrança. Então a gente coloca ali como uma pessoa, né? Como um ser humano, né? E que a gente atribui a ele também. E da mesma maneira a gente tem medo dele. Por quê? Porque em sendo uma pessoa, um ser, vamos chamar assim, com características humanizadas, ele estaria sujeito também aos sentimentos que nós temos. Então ele pode ficar com raiva, então nós temos que ter medo, temos que aplacar a raiva de Deus. Ele pode ficar com ciúmes, ele pode ficar com inveja, ele pode se sentir ingratidão. Então nós trazemos para ele também esse mosaico de sentimentos, e isso na realidade é algo bem diferente, né? Quando a gente então vai pegar, por exemplo, aqui o Livro dos Espíritos, né, que é o Livro dos Espíritos, que é a base conceitual filosófica da doutrina espírita, né? Nós já falamos aqui, mas é bom lembrar que a pergunta número um, né, que Kardec traz para nós, quando ele começa a organizar os livros, a pergunta é: que é Deus? Que é Deus? E a espiritualidade responde, os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, olha só, quando ele coloca algo como uma inteligência suprema, é algo que já transcende, que vai além da forma humana, ou seja, é um ser consciente, inteligente e causa, ou seja, que sustenta todo o universo. Então, é um conceito muito amplo para a nossa cabeça. Se a gente for pensar sobre isso, temos dificuldade. Mas, evidentemente, que aqui, quando a gente vai seguindo o capítulo 1, né, do Livro dos Espíritos, se alguém quiser estudar, são coisas preciosas, não é muito longo, mas são muito profundas. O capítulo 1 da primeira parte do Livro dos Espíritos, Kardec fala Deus, o infinito, as provas da existência de Deus, os atributos da divindade, da eternidade, da ubiquidade, diversos fatores. Então são conceitos muito interessantes.
mas que eu diria assim, que desafiam muito a nossa capacidade de entendimento, né? Desafiam muito o nosso intelecto e, de fato, a espiritualidade fala, por enquanto é o que vocês conseguem entender. E quando a gente entende, a gente fica com muita dúvida. Mas, entretanto, além dessa visão conceitual, né, a gente então espelha em Deus a figura de um pai, né? A figura de pai. E aí cada um de nós tem uma experiência, né, de filho, né? Aquelas pessoas que tiveram oportunidade ou têm a oportunidade de conviver com o pai, outros não têm. E aí uma experiência é muito variada, não é verdade? Então uma pessoa pode ter uma experiência muito feliz, muito grata, muito tranquila e que chega exatamente a um conceito que é o título da lição, né? Ou seja, quando você chega numa fase de que você já não é aquela criança ou aquela pessoa financeiramente, né, materialmente dependente, mas você já tem uma certa maturidade, o pai se transforma num amigo, né, num grande conselheiro, né, como é o ideal que deseja. Então, outros já têm uma relação conflituosa, mas isso faz parte também da nossa trajetória. O que Emmanuel quer nos trazer exatamente é, para nós, o melhor conceito de pai que a gente possa ter, para a gente ter uma noção na Terra, né? Já que a gente não consegue compreender essa inteligência suprema, algo que sempre existiu, além do tempo e do espaço, porque nós somos seres ainda que vivemos, né, numa relatividade de tempo e de espaço, e algo que a gente não consegue compreender. Os cientistas já falaram sobre isso, né, que Einstein já falava que o tempo e o espaço não são coisas fixas, mas são relativas, aí vem a teoria da relatividade, né? Mas isso ainda não compreendendo para isso. Então, Jesus, né, e a espiritualidade vem trazer para nós um conceito do lado emocional, porque a gente entende melhor, né? O sentimento a gente entende melhor, e por isso que ele traz esse conceito de pai, né? E aí a gente tem essa relação. E, evidentemente, para que a gente não se contamine, às vezes, não contamine o conceito de Deus com talvez experiências não tão bem exitosas que a gente teve, seja como filho, como pai, né, como neto, seja o que for, né, Jesus nos traz uma história muito bonita para mostrar quem é esse pai, quem é esse Deus, né, que é um Deus que, mais do que justiça, mais do que juiz, ele é um pai amoroso. E aí vem essa história da parábola do filho pródigo, que eu creio que vocês conhecem, né, mas vale a pena a gente retomar, porque Emmanuel lança dela aqui para trazer para nós essa característica e explorar. Ele explora um aspecto muito específico e muito bonito que a gente vai falar, mas só para lembrando um pouquinho da parábola do filho pródigo, né? O que é o pródigo? Vamos lembrar, o pródigo é um sinônimo de um filho esbanjador, né? Se a gente fosse traduzir para o português mais coloquial, seria a história do filho esbanjador, do filho gastador, né? E diz que tinha um homem, né, que tinha 2 filhos, e o mais moço dele chegou assim: pai, me dá a parte que eu tenho na sua herança, e o pai não contestou, dividiu os bens e falou assim: então tá aqui, ó, essa aqui é a sua parte, toma, né? E a outra é do seu irmão, beleza. E esse filho, o que é que aconteceu? Pegou esse dinheiro e saiu para o mundo, foi para Gandaia, né? Enfiou o pé na jaca, como a gente diria hoje em dia, né? E aqui conta a palavra que o Cristo nos contou, essa história, né? Que ele, se a gente for olhar, está lá no... Se a gente quiser buscar, está lá no Evangelho de Lucas, de São Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, como está aí na lição que vocês receberam hoje, né? E diz que ele gastou o dinheiro todo em farra, né? A gente fica imaginando, né? Aquela vida que a gente vê muitas vezes em filme, né? Prazeres, jogatina, vícios, seja o que for, e uma hora acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro e ele começou a passar fome, né? Passou fome, aí na hora que acabou o dinheiro, acabaram os amigos, acabaram as companhias, né? E aí ele tinha que arranjar, então ele teve que arranjar um trabalho, né? Teve que arranjar um trabalho e ele foi cuidar de quê? Ele foi trabalhar numa área rural, numa fazenda, né? E para cuidar de quê? Cuidar de porcos, né? Que porcos, e vamos entender que
que dentro da linguagem que Jesus colocou aqui, dentro da cultura judaica, daquela época até hoje, os porcos são considerados animais imundos, né? São considerados animais que, inclusive, aqueles que são adeptos do judaísmo são proibidos de comer a carne, né? Eles não podem comer a carne porque são considerados mais impuros, etc. E tal. Então, quando ele coloca assim, ou seja, diz que para fazer aquele contraste, né, de o filho que vivia uma vida de conforto, de abundância, né, na casa do pai, foi para o mundo, dissipou tudo que tinha e foi parar, digamos assim, nas regiões de maior sofrimento, pobreza, que era o quê? Cuidar daquilo que não tinha valor para a sociedade, que eram os porcos. E aí ele começou a trabalhar, né, e a situação dele era tão difícil, que ele, inclusive, ele não tinha o que comer, ele comia o que os porcos comiam, né? Que aquele resto de comida, normalmente, hoje em dia, talvez as pessoas não saibam, porque hoje em dia a gente vive num sistema mais industrializado, mas no sistema assim, mais de agricultura, de cuidado, de cultivo familiar, né? Eles viviam de comida, chamada lavagem, que era o resto, né? Era o lixo da comida. Então, é disso que esse jovem vivia. E um dia ele bateu, né? Aí ele caiu a realidade, né? Caiu a realidade, ou como se diz, caiu a ficha. Ele estava lá naquela situação penosa, no fundo do poço do sofrimento, da fome, da falta de recursos. Ele falou, olha, qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que trabalhasse, algum diarista, que ele chama aqui um jornaleiro, né? Qualquer pessoa que trabalha na casa do meu pai tem pão, tem comida, não passa esse aperto, não passa essa fome que eu passo. Então naquela hora ele falou assim, ele lembrou da casa do pai dele e falou, e decidiu voltar. E falou assim, agora sim, então esqueci, aprendi a lição, vou voltar para casa do meu pai. E começou sua jornada, né? Jornada para retornar à casa do pai, né? E ele falou assim, quando eu chegar aqui eu nem posso ser mais considerado filho dele por tudo que eu fiz, pela ingratidão, por tudo, né? Ele, pelo menos, ou seja, percebe que aí ele teve um momento de iluminação, ele teve um momento de realidade, falou, eu vou chegar lá, eu não vou pedir que ele me receba como filho, eu vou pedir que ele me receba como empregado, como um diarista, como ele trata, porque qualquer diarista que trabalha lá, qualquer empregado que trabalha na casa, na fazenda do meu pai, vai ser bem tratado. O máximo que eu posso pedir, diante de tudo que ele fez, foi isso. Então ele chegou lá dessa maneira, e aí vem a passagem bonita, né, de Emmanuel, que ele comenta aqui. E diz que quando ele vinha chegando na estrada, né, vinha caminhando aquela figura, né, a gente imagina aquela figura assim, em trajes já talvez sujos, desgastados, a gente imagina a figura daquele daquele jovem que vivia naquela circunstância. Diz que de longe o pai viu ele chegando. O pai viu ele chegando e correu em direção dele, né? Lançou-se aos braços, diz aqui, né? Lançou-se ao pescoço e o beijou. Imagina, o pai chegou e de alegria envolveu e trouxe ele para casa, e o filho disse, pai, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado de seu filho, né? E aí o pai, ao contrário, diz, não, vamos aqui fazer uma festa, porque hoje aquilo que estava perdido retornou e foi encontrado. E fizeram uma festa, um banquete. Então isso pode parecer uma história assim muito, muito exagerada, mas a ideia é que Jesus quer nos trazer de Deus, né? Da nossa relação com Deus, né? Que a gente não deixe contaminar, então, o conceito de Deus com, às vezes, dificuldades, conflitos, imperfeições que a gente tem nas relações humanas. É algo muito além, porque quando a gente fala em Deus, a gente sempre lembra num sistema de prêmios e punições, não é verdade? Não, se eu fizer algo bom, Deus me premia. Se eu fizer algo ruim, Deus me castiga, né? Então a nossa relação é uma relação, às vezes, de respeito, de temor, né? É uma relação, às vezes, assim, com uma autoridade, né? Então Deus para nós é uma autoridade, é um juiz, né? Mas Emmanuel quer dizer, não, ele é pai. E mais do que pai, ele é amigo. Então ele está querendo dizer que, às vezes, né, nessa lição muito bonita de hoje, a gente se sente afastado de Deus. A gente pode sentir, às vezes, pelos momentos que nós estamos passando na vida, nós podemos nos sentir
desânimo. Ele fala que, olha, a gente está passando um momento que o nosso coração está ensombreado, né? Ele diz assim, que a nossa consciência, a nossa culpa nos escureça o coração e nos leve ao desânimo. É isso que ele está falando aqui. Ele fala que às vezes que a gente quer se dedicar ao bem, mas às vezes a gente tem remorso, tem tristeza e não consegue. Né? Diz que às vezes nós temos as forças que nós teríamos da vida, seja que forças essa, força da alegria, da saúde, do tempo, dos recursos materiais, diz que a gente dissipa, como foi o caso, né? Ele fazendo essa analogia com o jovem, né? Às vezes essas fortunas que Deus nos deu, nós dissipamos, caímos na negação, né? E erramos, né? Mas aí vem a frase bonita de Emmanuel, né? Então a gente às vezes se afasta, se isola de Deus e não se acha merecedor, né? Nem questão de merecedor. Às vezes nós temos receio, temos medo de chegar a Deus e falar assim, nossa, fiz tanta coisa que eu não sou nem digno do perdão, não sou digno, Deus não vai nem dar bola para mim, porque Ele deve estar com raiva. Ele viu, Ele me deu tantas coisas e eu estraguei minha vida, estraguei a vida das pessoas, fiz tudo isso, então eu não sou digno sequer da atenção dEle. Então às vezes a gente se joga nessa atitude de negação. Mas aí ele vem contando exatamente essa história do filho pródigo, porque no fundo o que ele quer dizer é o seguinte: cada um de nós é um filho, é uma filha pródiga, né? Cada um de nós, em algum momento da vida, segundo o livro dos Espíritos, né? Segundo o livro dos Espíritos, todos nós partimos de um ponto de vista, de um ponto de partida muito semelhante, né? Que nós tivemos um momento em que fomos criados todos como espíritos simples e ignorantes, nos foi dado o livre-arbítrio e começamos a fazer escolhas, né? E quem sabe, né, como diz aqui a parábola que o Cristo nos conta, então, no Evangelho de Lucas, parte permaneceu, né, junto do Pai, que é o outro irmão, e parte, talvez nós estejamos aqui, né, exatamente, somos os filhos que abandonamos a casa do Pai pela curiosidade, pelo prazer, né, pela avidez de mergulhar nos prazeres do mundo, nos vícios, nas imperfeições, na maledicência, né, na sensualidade exagerada, no desequilíbrio, nos vícios, né? E às vezes estamos tentando voltar, mas o peso do remorso, a gente fala, olha, eu não sou digno disso, né? A gente olha, às vezes, por exemplo, os grandes luminares do cristianismo, os santos falam, não, isso eu não sou capaz, isso não é lugar para mim, eu não vou conseguir nunca, né? Está muito além. Mas essa história mostra o seguinte, olha assim, a partir do momento, né, que o filho decidiu, falou assim, olha, caiu na real, né? Aí ele teve aquele momento de esclarecimento, de consciência, ou como se diz popularmente, ele botou a mão na consciência e entendeu o que aconteceu e falou assim, não, eu vou voltar, eu vou lá, eu vou para a casa do pai, não para pedir caridade, não para pedir que seja reconhecido novamente como filho, mas para a caridade de ele me albergar lá como se fosse um empregado qualquer. Eu vou ficar lá entre os empregados. Mas disse que o pai ficou, né? O pai dele ficou tão exultante de alegria, ficou tão contente, que foi ao encontro dele, o abraçou, o beijou, né? Diz que, como diz aqui, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, né? Então, quer dizer, você imagina a alegria de o pai vendo um filho que estava perdido no mundo retornar para a casa paterna. Então, essa é a figura que o Cristo quer trazer para nós de Deus, né? Deus não é aquele conceito assim, de alguma maneira mecânico, né, imparcial, frio, porque a gente não entende, né? Porque a gente não entende. Mas ele é um pai amoroso, por isso que ele nos fala, né? Nós devemos fixar nesse ensinamento do Cristo quando ele fala do retorno do filho. E ele destaca, né? Quando estava longe, o pai moveu-se de compaixão, lançou-se e o beijou. Então, quer dizer, o pai, né, que é Deus, não exigiu do filho ali que ele fizesse desculpa. O pai não procurou humilhá-lo, falar, vendo, olha o que você fez de errado, tá bem, recebe, por favor, ponha-se de fora dessa casa, como se nós fôssemos pais, né? Talvez o nosso orgulho, nossa vaidade fizesse propor. Ele não exigiu nada disso. Ele diz aqui, ó, não esperou que o filho se penitenciasse o rosto, quer dizer, não se jogasse de joelho no chão, não exigiu desculpas, não solicitou justificativa e nem impôs condições de qualquer natureza para estender-lhe os braços.
apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. Então essa visão é uma coisa muito bonita e que ainda nos desafia muito esse entendimento, mas ele é muito consoladora, né? Para que a gente reveja essa nossa relação com Deus, né? Que a gente consiga transcender essa relação que vai além simplesmente dessa relação de autoridade, que nós ainda não aprendemos, nós ainda não compreendemos isso. O Livro dos Espíritos também, quando ele fala aqui das leis morais, né? Deixa eu só pegando aqui a página para a gente dar exatamente aqui o capítulo 10 da terceira parte do livro, quando ele fala das leis morais, né? Ele nos dá também um outro atributo muito importante de Deus, que ele fala que uma das principais leis é a lei de justiça, né? Que é a justiça divina, mas é uma lei de justiça, de amor e de caridade. Então, ou seja, a justiça divina não é aquela justiça fria, implacável, né? Aquela justiça que às vezes a gente associa a uma burocracia insensível que não nos conhece e que às vezes nos julga sem compreender os motivos, sem compreender as razões, e às vezes sem compreender que às vezes fizemos alguma coisa errada, às vezes tentando acertar, né? A justiça humana é assim, ela tem que ser assim, porque nós não temos ainda essa capacidade de amar. Mas ele quer dizer o seguinte: a justiça de Deus é uma justiça que ela é temperada, ela é baseada no amor. Isso a gente não entendeu ainda, né? Então, ou seja, a justiça o conceito de Deus é justo, claro, mas profundamente permeada pela misericórdia e pela bondade, né? E João também, lá no seu evangelho, já nos diz também o seguinte, né? Que Deus não quer a morte do pecador, né? Ele quer o seu reerguimento. Então Deus não está aqui para nos punir e através de castigos pesados chegar no ponto de aniquilar a nossa existência, aniquilar nossas possibilidades de vida. Não, ele nos coloca a condição para que nos reergamos. É o que o pai aqui da parábola que Jesus nos contou nos faz, ou seja, ele respeita profundamente o nosso livre-arbítrio. A hora que o filho falou o seguinte: me dá meus talentos, me dá meu dinheiro, eu vou para o mundo, ele falou assim: não, eu te proíbo, não vou fazer isso, você não tem condição, você é imaturo, não vou te dar, você vai ficar preso. Não, isso nos dá o conceito de Deus. Deus nos dá a liberdade de compreender, de evoluir, de amadurecer da maneira que escolhermos, né? E ele não está nos bloqueando, ele não está nos censurando. E cada um de nós, né? Cada um de nós escolheu uma trajetória conforme as nossas escolhas, né? Algumas pessoas escolheram alguns caminhos mais retos, outros mais tortuosos, outros resolveram, né? Isso é a nossa história, né? E Deus não está cobrando, ele está pacientemente nos aguardando, né? Aguardando que a gente se levante e lhe deseje o calor do coração. Então esse aspecto que Emmanuel nos traz, eu fiquei muito assim sensibilizado por essa lição, porque ele reforça e nos traz sempre essa visão que talvez seja mais fácil para nós, né? Do ponto de vista da... Claro que é importante a gente estudar, não estou negando que não seja extremamente revelador, que o conceito espírita, o conceito que os espíritos nos trazem de Deus é algo extremamente inovador e que tem várias consequências que não vamos discutir aqui hoje, né? Mas ele coloca uma outra dimensão, que é uma dimensão, né, uma perspectiva que nós não estamos acostumados a olhar a partir dela, que é a partir desse amor, que é a partir dessa condição que Deus tem conosco, né? Então, com essa lição, né, que a gente então, quando a gente for orar, quando a gente for discutir, quando a gente for pensar, né, quando a gente for fazer nossas chantagens com Deus, né? É tipo aquela chantagem: ó, meu Deus, me ajuda aqui, se eu ganhar na loteria, metade eu vou ajudar as pessoas, metade eu vou gastar. Essa chantagem todo mundo faz, né? Mas que a gente veja aí um pai e um amigo, né? É algo muito interessante, né? Ou seja,
E Ele está aguardando que a gente, mais do que isso, a gente deseje que receba esse calor do coração, esse calor dessa alegria que o pai desse jovem teve, e foi ao encontro dele recebê-lo e deu uma festa. Então Deus, né, nos aguarda exatamente uma atitude, uma decisão, né, uma decisão de realmente um dia abandonarmos, né, e esse é o processo que a gente está fazendo aqui na Terra, né, construindo esse processo, de abandonarmos essa nossa vida de ilusão, de cair nesse desencanto das ilusões que a gente cria para nós, mas que um dia ela cai e a gente observa, né? E a gente se lembra de Deus, fala, assim, ali que a vida é boa, né? Não é aqui nessa pocilga, né? Nesse chiqueiro, né? E aí sim a gente vai querer verdadeiramente, Deus vai estar lá nos aguardando, sem condições, sem humilhações, né? Com muita felicidade porque a gente voltou. Então é uma belíssima lição e é mais um elemento para que a gente possa compreender então essa coisa ainda tão grande para nós. Se a gente não consegue compreender pelo pensamento, pelo raciocínio, que é muito grande, está aqui mais um caminho que Emmanuel nos ajuda, né, a compreender, que evidentemente Emmanuel nos ajuda, baseado na lição do Cristo, né, que foi acima de tudo nosso mestre maior, de se a gente, às vezes a cabeça dói, a gente não consegue, mas vamos procurar então compreender o Deus também pelo coração, e procurar sentir esse calor e sentir esse amor, e essa dedicação que Ele tem como um verdadeiro pai e amigo que Ele é para todos nós. Tá bom? Vamos passar para o nosso passo então, gente? Então, nesse momento, então, deu o nosso horário de a gente encerrar essa primeira parte. Então, convidando todo mundo e lembrando aquelas pessoas que não estão habituadas, agora a gente fazer o nosso passe à distância, que é um momento em que na Casa Espírita a gente faz presencialmente, mas que é possível também a gente fazer à distância através das vibrações, né, através da equipe mediúnica que está reunida conosco nesse momento, e que nós também, todos nós, temos a capacidade de doar e receber, né, e fazer essa grande troca de energia. Mas para isso é necessário então que a gente se coloque em posição de conexão, de ligação, né, que a gente entre no mesmo canal, na mesma frequência, para a gente estabelecer essa ligação energética, né? Então é hora da gente esquecer um pouquinho as coisas e concentrar nessa lição tão bonita de Emmanuel, lembrar disso, lembrar de Deus e pedir a Ele, então, nesse momento, as bênçãos para todos nós. Vamos lá, então? Então, vamos colocar algumas imagens, algumas músicas, uma música, e acompanhamos, então, a nossa oração nessa nossa construção, né, ou a palavra da moda, nessa nova ressignificação do que Deus é para nós, do que deveria ser. Irmãos e irmãs queridas, que aqui estamos juntos participando, depois de uma lição tão inspiradora que Emmanuel, desse texto tão inspirador que Emmanuel nos traz na noite de hoje, então, nesta hora, busquemos conversar com Deus, trazer esse Deus, essa figura desse pai, desse amigo, que não está para nos censurar, não está para nos julgar, não é um juiz implacável, não é uma autoridade distante da nossa vida, mas é, como o título que Emmanuel nos traz hoje, um pai e um amigo. Um pai e um amigo muito além das falhas e vicissitudes humanas. É alguém que criou e estabeleceu as leis do universo, que nos atinge de maneira inevitável, de maneira igual a todos nós, mas também nos envolvendo num abundante amor, numa compaixão, de um verdadeiro pai, de um verdadeiro amigo. E é nesse reconhecimento, nesse entendimento de Deus, que Ele também destaca o nosso irmão, Cristo, aquele que ficou junto dele e aguarda também e ajuda o nosso Pai nesse nosso trabalho, nessa nossa jornada de retorno à casa paterna, ao mundo das verdades espirituais, ao mundo das relações
que vão muito além da matéria, de tudo aquilo que é transitório e que ainda para nós nos ilude, nos entusiasma e desvia a nossa atenção daquilo que é realmente perene e verdadeiro. Cristo nos ajuda em nome de Deus e com Ele também, todos os seus auxiliares, nesse trabalho incessante de espera para que tomemos a decisão de retornar à casa de Deus através de novos pensamentos, de novas atitudes, de novas vivências que nos aproximem do Pai. Até lá, somos então merecedores dessa misericórdia, desse amor, e por isso, Senhor, nesta hora pedimos que nos abençoe, que venha até cada um de nós nesse momento, onde estejamos agora, nesse momento, reunidos em Seu nome. Receber esse abraço espiritual, receber esse envolvimento na forma dessas energias luminosas que caem sobre os nossos lares, que caem sobre cada um de nós. Que essas forças purificadoras, Senhor, que nos libertam das mazelas físicas, da saúde, as mazelas emocionais, mentais, espirituais, tudo aquilo, Senhor, que embaraça a nossa vivência, que nos traz mal-estar, desequilíbrio, desarmonia, tristeza, enfim. São circunstâncias criadas por nós, são resultantes das nossas ações nessa vida e em outros momentos que agora colhemos. São, Senhor, plantas que plantamos de maneira, às vezes, sem conhecer as grandes consequências que hoje estamos colhendo. Mas como o Senhor nos conhece, nós pedimos que nos ajude o Senhor a suportar e trazer para nós, portanto, esse alívio momentâneo, essa renovação de forças, e sintamos então que cada um de nós recebe essa libertação de todos os elementos vibratórios que de alguma maneira estejam interferindo nas diversas dimensões do nosso ser físico e espiritual e nos trazendo então estados físicos e emocionais que nos prejudicam, que nos embaraçam o caminho. E que essas forças também sejam levadas a todo o nosso lar, a todos os nossos familiares, a todos aqueles, Senhor, que pedem preces à Casa do Caminho, cujos nomes estão aqui apresentados, as pessoas em tratamento também. E além disso, Mestre, que o seu amor generoso possa também fulgurar como uma fonte de energia, o alimento espiritual que venha trazer para nós essa reposição de forças que nos recompõe o ânimo, que nos recomponha, Senhor, a fé, a disposição, a coragem de dar passos fortes nesse caminho. Vem, Senhor, nos ajudar, portanto, trazendo para cada um de nós também, para os nossos familiares, para o nosso lar, para as pessoas que estão pedindo prece, para as pessoas que estão em tratamento, trazer essa renovação de energias que nos levanta, nos reergue e que, portanto, nos dá condição de retomar com vigor, com decisão, com passo firme essa jornada de retorno à casa do nosso Pai. Ainda, Senhor, que a sua bondade, a sua generosidade possa também nesse momento enriquecer esses recipientes que aqui estão, essas águas nas garrafas, nos copos, nas jarras, onde estiverem. Enriqueça, Senhor, essas águas com as energias do seu amor, que elas recebam, portanto, a bênção do seu amor, trazida pelos nossos amigos espirituais, e que ali possam concentrar os recursos medicamentosos do plano espiritual, transformando, trazendo a essa água propriedades curativas, de aliviadoras, calmantes, enfim, que nós necessitamos para prosseguir nos dias seguintes nessa tarefa, prosseguir, Senhor, nesse tratamento. Enfim, Senhor, agradecemos profundamente mais esse momento de esclarecimento, dessa renovação da vida que nos propicia, portanto, o encorajamento e ajustar a nossa visão para aquilo que a verdadeira vida, a vida espiritual, nos chama e nos convida.
Nos ajude, Senhor, a sustentar, portanto, essa perspectiva em todos os momentos. Que essa paz, essa alegria, essa confiança que agora sentimos possa prevalecer em todos os momentos da nossa vida, especialmente quando a vida, Senhor, nos desafia, no trabalho, na saúde, na família. Somos chamados, então, às vezes, aos testemunhos da paciência, da humildade, da caridade e tantos outros. Que saibamos manter essa visão e, assim, compreender a vivência do Evangelho como elemento para nosso cotidiano, para a nossa vida. Obrigado, Senhor, e que sua paz permaneça e abençoe a todos nós, abençoe nossa comunidade, abençoe a Casa do Caminho, abençoe o nosso país, abençoe o mundo e a toda a humanidade. Obrigado, Senhor. Pois bem, gente, então chegamos ao nosso momento de encerramento, né? Agradecendo então a participação, a presença de todos vocês que nos acompanharam, né? Mais uma vez nessa terça-feira. Com saudade de todos, estamos também. 20h45, mais uma vez, muito obrigado pela presença, uma alegria de estar com vocês. E amanhã a gente se encontra aqui para mais um momento então de comentário e amanhã de tratamento espiritual. E aqui me despeço então para a gente passar para outra parte do nosso trabalho, que é o atendimento fraterno. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Muito obrigado pela participação, pela doação vibratória de todos vocês. E amanhã, se Deus quiser, às 6 horas, na prece, né, que a gente tem diariamente, né? E quem quiser participar já tem as indicativas aqui para a gente mandar. A gente participa, tem uma lista que a gente manda mensagem diariamente. E amanhã a gente se encontra na prece às 18 horas, offline da internet, mas online do pensamento. E 20 horas a gente está aqui à noite para fazer mais um comentário. Tá bom? Fiquem com Deus, boa noite. Bom final de noite, bom final de terça-feira e até amanhã.